Olá, sou Calixto Cruz, especialista em sistemas elétricos e vamos abordar hoje o seguinte tema: corrente alternada e corrente contínua. Você sabe diferenciar? Mas antes de entrarmos aí nesse tema, eu vou pedir para vocês aí se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo e dar um joinha, tá? Vamos pro quadro? Bom, falamos sobre correntes e tipos de corrente. Temos diferenças entre a corrente alternada e a corrente contínua, tá? Mas onde que é utilizada cada corrente dessa, Calixto? Bom, corrente contínua é aquela corrente que ela vem proveniente das baterias. Então, o símbolo da corrente contínua, a gente costuma chamar ela de corrente contínua em português, ou DC, Direct Current, corrente direta, tá? Porque ela não varia a polaridade, tá? Vamos falar já sobre isso. Elas vêm da onde? Elas vêm das pilhas, tá? Das baterias. Então tudo gera a corrente contínua, tá bom? A corrente contínua é a forma básica da eletricidade, conforme ela é encontrada na natureza, conforme ela foi utilizada. Os primeiros conhecimentos sobre a eletricidade foi através da corrente contínua. Só que com a evolução começou a aparecer a corrente alternada, ou AC, Alternate Current, tá? Em inglês. E ela é proveniente da onde? Das concessionárias de energia, da geração, das hidrelétricas, das pequenas centrais hidrelétricas. Elas vêm principalmente, ela é utilizada na onde? Nas residências, nas indústrias, tudo quanto mais a gente conhece da eletricidade utilizada no nosso dia a dia. A corrente alternada, ela possibilitou o desenvolvimento de toda a tecnologia, de todo o conforto que nós temos hoje em nossas residências, tá? Em nossa vida cotidiana, tá bom? Então vamos falar primeiro do conceito de corrente contínua e conceito de corrente alternada. Mas, Calixto, de onde que vem essa corrente? Por que corrente? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, tá? O que é corrente? Tudo que a gente tem no universo, tudo que nós temos, tudo que existe é formado por átomos, tá? É formado por átomos. Os átomos em si só é formado por pequenas partículas chamadas elétrons, nêutrons e prótons, tá? O que é eletricidade? A eletricidade é a utilização de um fenômeno, uma lei da física que já existia, que sempre existiu desde a criação do universo. E o homem simplesmente criou maneiras de utilizar. Então nós temos aqui, os átomos, eles são formados por núcleos e por eletrosferas. Dentro do átomo, dentro do núcleo do átomo, temos duas partículas fixas. E nessas partículas chamamos de nêutrons e prótons, tá? E temos uma partícula que fica flutuando em volta, a qual chamamos de elétrons. Esses elétrons é a base de toda a eletricidade, de todo o conhecimento. Conhecer o fenômeno formado pela utilização do elétrons e da sua movimentação é tudo que conhecemos como eletricidade. Isso é vital para o corpo humano, é vital para a vida, tá? Então, os elétrons dentro do átomo, dos circuitos, de todos, o fio, por exemplo, o fio de cobre, ele é utilizado, ele tem dentro dele, ele é feito de cobre, e o cobre por si só, ele tem átomos de cobre dentro. E esse átomo de cobre tem o quê? Elétrons, prótons e nêutrons, tá? Os elétrons ficam soltos lá dentro do condutor de cobre, dentro da fiação. E de acordo com uma geração qualquer, uma força externa, é impulsionado esses elétrons em determinada direção. Esses elétrons mudam de átomos para átomos, tá? Quando há essa mudança de átomos para átomos, aí sim existe o que chamamos de corrente elétrica. Por que corrente elétrica? Porque os átomos, os elétrons formam uma corrente, uma cadeia, né? Um interligado ao outro, como uma corrente d'água, uma correnteza. Então essa é a corrente elétrica. E ela tem uma direção só.
Por ela só ter uma direção, ela é ordenada numa só direção, ela é chamada de corrente contínua. Essa é a base de o conceito básico de corrente elétrica e de corrente contínua. Mas Calixto, e a alternada, como que funciona? Simples. A corrente alternada, o movimento dos elétrons não é só numa direção. Ele várias vezes, num segundo, ele muda de direção. Ora está numa direção da esquerda para a direita e noutra hora da direita para a esquerda. Isso se repete numa determinada frequência, a qual chamamos de frequência elétrica, tá? Essa frequência, a qual conhecemos da corrente alternada aqui no Brasil, ela é dada em Hz. E esse Hz é o que conhecemos aí como nosso 60 Hz. Por isso que todo equipamento elétrico fabricado no Brasil, ela tem que ser ligada, ela tem que ser em corrente alternada e em 60 Hz. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a corrente contínua. Lembrando, pessoal, olha, se você tiver dificuldades, né, em entender o que a gente está passando, tiver muito técnico, isso aqui são conceitos básicos que você pode estar aí, entrando aí na descrição, aí, entrando no nosso WhatsApp, tirando dúvidas com a gente, mandando, porque isso aqui na GCC é corriqueiro e é o básico do eletricista. E a gente está passando aqui só uma noção geral, né? Discorrendo um pouquinho por cima. Né? A gente pode estar aprofundando muito mais, é uma temática de uma aula toda aí, e a gente está tentando concatenar em um menor tempo possível aqui no canal para vocês, tá bom? E vocês podem estar tirando as dúvidas aí, tá? Nos comentários, pode aí estar conversando com a gente, tá? E a gente vai estar explicando melhor. Então, o que temos que ter em mente é o seguinte: corrente elétrica é o que? Movimento ordenado dos elétrons, tá? É o movimento ordenado dos elétrons. Os elétrons se movimentou, tem corrente elétrica. E o que vai definir se a corrente elétrica é alternada ou contínua é simplesmente se ela for o movimento ordenado dos elétrons num sentido só, ela é contínua, tá? Agora, se ela for o movimento ordenado dos elétrons em sentido alternado, tá? Vamos lembrar lá da palavra alternado, tem alternância, ela passa a ser a corrente elétrica alternada. Mas Calixto, e qual é a facilidade, qual é os benefícios de uma ou de outra? Olha, pessoal, a corrente contínua ela é utilizada nos carros porque elas vêm da bateria, então ela não está interligada a nenhuma rede. Ela tem a propriedade dela poder ser carregada, ser móvel, ser carregar para qualquer canto. Os carros elétricos trabalham com o quê? Com corrente contínua. Os celulares, os equipamentos eletrônicos, tudo que é digital trabalha com corrente contínua. Ela é uma corrente mais precisa, melhor de se trabalhar na parte de precisão. No entanto, na parte de força, de potência, instalações a grandes distâncias, para grandes cargas, é utilizado o quê? A corrente alternada, tá bom? Ela é a mais utilizada desde o início do século, desde quando foi desenvolvido os primeiros equipamentos, já descobriram que a corrente alternada ela traz grandes benefícios. Um dos grandes benefícios é a redução da bitola dos condutores, da bitola dos fios. Então as duas têm essas características que a gente pode estar se aprofundando mais, tá? Em uns vídeos mais longos, e a gente não vai estar conseguindo passar aqui. Mas aí eu convido vocês já tá aí conversando com a gente, entrando no nosso canal, vindo aqui na GCC e tá tirando essas dúvidas, tá bom? Que isso é muito, é o básico, é a matemática de aula e que é o básico. Então, a corrente elétrica é uma das principais grandezas da eletricidade. Dominar o assunto, dominar o conceito da corrente elétrica é primordial para quem quer entrar aí nesse mundo novo, no mundo novo aí da eletricidade, tá bom? Dominar a corrente elétrica, todas as suas medições e conhecer as principais diferenças entre corrente contínua e corrente alternada, tá bom? Pessoal, e lembrando, se ficou alguma dúvida, com certeza ficou alguma dúvida, você quer entender melhor conceitos de corrente, conceitos de átomos, vocês entrem aí na nossa descrição, tá bom? Deixe seus comentários, dê sugestão de novos conteúdos para a gente estar aprimorando para vocês, tá bom? Na área de eletricidade.
E aí você pode, por favor, entre aí. Se curtiu esse vídeo aí, dê um likezinho, tá bom? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? E vamos compartilhar conhecimento, pessoal. Dividir conhecimento, para quê? Pra gente somar sucesso, tá bom? Um abraço elétrico a todos e até a próxima.